Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoando. Vão ter que esperar pelo menos mais uma semana pro Disque B. Não veio aí. Mas como os últimos episódios têm dado o que falar, né? Principalmente o último episódio, onde eu falei muito sobre hábitos, sobre vícios. Então já convido, dou uma convidadinha, assim, uma intimação pra você que chegou aqui, ainda caiu de paraquedas, não me conhece, nunca escutou nada antes, tá escutando esse episódio pela primeira vez. Eu sou Bie com B3S 2Ks em um O no Instagram, onde eu tiro muita pauta aqui, sabe? Pros episódios, das coisas. E hoje é mais uma dessas pautas, assim, que vai entrando aí, que eu tive através de conversações com vocês. Então é meio que uma continuação do episódio da semana passada, porque cai muito no pensamento da semana passada, mas não é a mesma coisa, sabe? Não vou falar sobre vícios, sobre hábitos, essas coisas todas, não. Pode ser um pouquinho, mas não é muito como é falado, não. Então, se você tá me conhecendo agora, volta lá no episódio, escuta o episódio passado a esse, sabe? E depois escute esse daqui. Mas pra quem já me escuta, que já maratona, que já tá aí pra sempre, né? Entenda que já já o Disque B vai vir. Não, não foi cancelada, não, sabe? Não esqueci nenhum churrasco, não. Tá vindo, gatas, tá vindo. Vocês sabem que comigo não funciona nada no pressionamento, não. Eu faço as coisas quando eu quero e quando eu sinto que tá legal. E eu sei que quando eu vim esse Disque Bill, vocês vão ficar babadeiras, vão ficar gag passadas e vão ficar até com fome se não participarem dele. Então, fiquem nas redes sociais que eu sempre pergunto lá, né, pra participarem dos Disque Bill, essas coisas todas. Então, me sigam lá, chegam lá, juntinho e vamos fazer isso tudo aí ecoar pra todo mundo. Mas hoje, né, através do episódio da semana passada sobre vícios, sobre hábitos, sobre coisas da vida vira, né, recebi muitas e muitas e muitas mensagens falando, né, e algumas até vamos dizer assim, perpetuando, assemelhando, plurificando, será que existe essa palavra? Coisas que já foram faladas antes e já foram pensadas no que? Eu acho que eu já até trouxe aqui. Falei uma coisinha outra, uma frase ou outra nos episódios dessa temporada aqui passada, né? Que é o que? As pessoas que não estão sentindo mais ânimo na vida e, sabe, assim, não é uma depressão, não é uma coisa, mas parece que hoje em dia, com as responsabilidades, tudo ficou muito adulto, muito grande e a gente vai se perdendo naquilo tudo. Cai quase que no assunto do episódio das 24 horas, sabe? Não tem esse episódio, mas eu falei que eu ia fazer um dia, mas é basicamente isso, né? De tipo, você vê que se comparar, né? A comparação, como eu já disse lá no passado, a comparação com uma realidade alheia e você vê todo mundo sendo produtivo o tempo todo, você vê todo mundo fazendo tudo, tendo prazer em tudo, e você deixa de ter um prazer, deixa de fazer as coisas que você tá fazendo tá sendo monótonas, tá sendo ali no dia a dia, fazendo porque faz, sabe? E quando você se obriga a fazer, sei lá, pra postar na internet, você não se sente confortável com aquilo, porque nem todo mundo que quer ser produtivo ali quer gravar, quer postar, quer fazer um vlog, quer fazer um tutorial, alguma coisa, sabe? Às vezes você quer fazer uma coisinha pra você até para e pensa assim, nossa, fiz uma coisa tão legal que fiz um desenho, fiz uma roupa, fiz um caralho a quatro, dei de quatro e não gravei um OnlyFans, sabe? Porque você se sente nessa coisa da sociedade de tipo, fiz uma coisa muito legal, fui produtiva e não gravei, não postei, e parece que tá todo mundo fazendo isso, todo mundo tá gravando as coisas que tá fazendo, todo mundo tá postando, e muita gente cai nisso, né? Eu sempre falei muito disso, porque, assim, eu não me encaixo muito dentro dessas coisas todas, porque eu sou daquela tipo de, quero ser influenciadora, mas, mano, é tudo no meu tempo e eu já me respeito muito, sabe? E quando eu vi que essas intolerâncias estavam me distanciando de coisas que eu gostava de fazer, mano, drag pra mim de um tempo pra cá foi se tornando, como que se diz assim, insustentável em coisa, incabível pra fazer, porque ou eu tinha que fazer um challenge, ou eu tinha que fazer alguma coisa. Se eu só me montasse pra me montar e sair, eu já tava ficando como? Não tô falando de uns tempos pra cá, tô falando de uns tempão, sabe, pra cá, assim, que foi originando nisso. Ok, né? Ai, tô montada, tem que ter conteúdo, não sei o que, pra aproveitar. Mas às vezes era só igual no começo, eu queria só me montar pra sair. Uma fotinha ou outra, ok, mas
Não precisava disso tudo, sabe? Hoje em dia que eu tô voltando mais pra isso, não precisa. Se eu quero só fazer aqui minha maquiagem, eu não quero gravar passo a passo, eu não quero, não quero, e tá bem, sabe? A gente tem que se respeitar os nossos limites e os nossos quereres, entender que nem tudo é da forma que. Ah, mas Bia, você é louca, você trabalha com internet e você não vai ter nada pra postar, não vai ter. Não, eu me sinto confortável aqui, gravando áudio, né? Gravando um podcast toda semana. Tô indo pra vertentes, né? Tem todo um planejamento durante aí meu 2025, 2026, que eu gosto de me planejar por larga escala, né? Que eu sei que projetos virão, coisas virão no seu tempo devido. Não adianta fulano A, B ou C. Ah, você tem que fazer isso. Não, não tem que fazer isso, né? Porque eu já sei o meu limite, já entendo, e aí eu imponho. Quando a gente se entende, né? Quando volta lá no episódio passado, entende tudo aquilo que passou, quando você já vai se vendo de fora, vai entendendo o que fica, o que você quer pro seu futuro, as coisas que te fazem bem, as coisas que te fazem mal, você começa a impor seus limites pros outros e fala, não, isso não me faz bem, isso me faz bem, isso não me faz bem, isso tá me fazendo mal, e não quero mais, eu não quero continuar nisso, ou só por um tempo não quero fazer isso, e depois eu volto. E tá tudo bem, sabe? Não precisa estar sempre na mesma constância de tudo ali. E o parar para analisar, para respirar, para continuar é essencial também do que só constância, 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 né? Porque eu falo muito de constância, mas a gente também tem que entender quando a constância tem que dar uma brecada ali, né? Mas aí voltando para esse assunto todo, né, de ser produtivo o tempo todo, que parece que tudo na internet agora é comercial, né? Assim, comercial que eu digo, tudo que a gente faz parece que tem que ser vendável na internet, tem que ser postado, né? Isso é uma coisa que vai dando, não sei se nessa gira nova aí, FOMO, né? Não sei se é um medo de ficar de fora, né? Disso tudo, mas às vezes a pessoa só de fato não quer fazer pra ser postado, quer fazer pra ela, mas a sociedade, as coisas ao entorno parece que vai te esmagando, parece que você tem que postar, parece que você tem que estar ali o tempo todo, tem que estar vivendo, sabe? Fica mais irreal o tempo que passa, assim, vai passando o tempo, vai ficando mais irreal as pessoas que. Quando você vê uma pessoa que não tem WhatsApp, uma pessoa que não tem o Facebook, que não tem o Instagram, que não tá nessa vida digital, sabe? Hoje eu entendo que eles são muito mais felizes, sabe? Eu tenho certeza, tenho plena convicção que muitas coisas ainda, assim, me ligam à internet, como eu falo pra vocês, né? Eu trabalho com isso, então eu tenho que saber dosar pra não ser completamente 7x7 na internet, essas coisas todas. Eu tenho que saber sair de dentro disso. Mas eu me perdi. Nossa, fazia tempo que não acontecia isso nos episódios. Eu tenho certeza que se eu ficasse assim completamente, não sem internet, mas como se fosse lá na minha juventude, que o acesso à internet era o que numa lan house, eu tinha que voltar pra vida real, sabe? Vem falando muito sobre isso aqui nos últimos episódios, né? Essa dependência da internet. Se eu não tivesse essa dependência, eu seria muito mais feliz, mas eu tô sabendo ser feliz mesmo estando acessando ali, sabe, estando conectado, né? Não o tempo todo, mas entendendo que, tipo, tudo tem o seu limitezinho, tudo tem o seu tempo, e entender que temos os nossos próprios limites, entender que não vamos estar dando conta de fazer tudo o tempo todo, não vamos estar presente, né, onipresente na internet e na vida pessoal e aquilo tudo. Então, quando começa a entender de fato isso tudo, você começa a ficar mais felizinho, sabe? Mais realizadinho. E eu tô nesse processo de, tipo, deixar a internet um pouquinho mais de lado. Tem muitas coisas que eu faço ainda que dependem da internet, com certeza. Claro, a gente tá em século 2025, né, meus amores? Século 2025 é ótimo. Mas, entende? Que tem muita coisa que ainda precisa, mas você não precisa ser dependente completamente, totalmente, não, sabe? Entender que tem que entender. A gente tem que entender as coisas que é pra entender, né? Mas muito dentro disso, né? Estamos farmando like, estamos vendendo tudo. Agora não pode fazer um negócio, tudo tem que ser postado, tudo tem que ter uma foto bonita, um vídeo bem editado, uma coisa pra chamar, pra engajar, porque a internet é o Black Mirror da atualidade, né? Tudo agora é isso. Desde, sei lá, uma simples corrida. Você corre 2 km por dia, 3. Tem que postar. Uma música que tá escutando, tem que postar. Um livrinho de colorir. Febre aí, né, Bob Gorias? Agora, eu coloro assim, eu pinto desse, não sei o quê. Muitas coisas, né, que eram julgadas, assim, vamos falar assim, tava dentro de uma gavetinha de hobby, de uma coisa que a gente fazia ali pra fugir da realidade, sabe? Que era no tempo 1x. E se lá era até mais lento do que isso, porque a gente vivia, a gente sentava,
pintava um negócio, sei lá, escrevia uma carta, tinha um texto, era uma coisa que você vivia ali no agora, né? No momento atual. Não no fazendo uma coisa pensando na outra. Não, sei lá, lendo um livro, escutando uma música e vendo uma série, tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso, não. No máximo, sei lá, às vezes eu consigo trabalhar vendo uma série, escutando a série, né? Trabalhar escutando uma música. Eu acho que música dá pra acompanhar mais em algumas coisas, né? Mas tem muita coisa assim que, sei lá, você vai estudar, você não tem como estudar escutando uma música, tira o seu foco, né? Mas deu pra entender mais ou menos onde eu quero chegar, né? Os vários hobbies que temos durante a vida, que tínhamos, né? Porque não sei se hoje, de fato, existe hobby sem ser, assim, pra postar na internet, porque parece que muitos vão correr atrás disso pra farmar like, pra entrar na trend, pra entrar na moda e, ai, agora eu faço isso, ai, agora eu faço corrida, olha só o livrinho que eu colori, olha, pintando e olha aquilo. Tô me julgando também, eu entro dentro disso tudo, sabe? Mas tô cada vez mais fazendo as coisas na minha vida, saindo pra me divertir e vivendo de fato sem precisar postar e, ai, é isso, ai, é aquilo, sabe? Recentemente, show da Lady Gaga, eu sei que, nossa, me daria um monte de coisa. Eu postei uma coisa em outra porque eu trabalho, né? Tem que ir, mas o dia mesmo eu vivi lá no show da Lady Gaga. Eu tava lá, gravei uma coisinha ou outra pro trabalho e também pra mim, que eu vejo muito, né? Apesar de parecer surreal, muita gente grava show, horas de show e depois nunca mais vê o vídeo, né? Às vezes eu paro ali, olho e revivo, sabe, as sensações daquele dia. Eu de fato consumo coisas que eu gravo em shows, né? Mas no começo era sempre muito real, era sempre muito maior as coisas que eu gravava do que hoje em dia. Hoje em dia é um vídeo, dois, três fotos e acabou e tô vivendo muito mais os momentos sem postar, sabe? Cai também muito naquilo de. Parece que quanto mais as pessoas menos sabem da nossa vida, mais dá certo, mais anda e mais feliz a gente tá, mais energias pra, sabe, te fazendo ali pra trás menos vezes, né? No caso, vem esse tipo de energia pra cima de você. Porque quando você tá. Uma coisa que eu aprendi muito, muito, muito antes, né? Que é tipo, você tá vivendo aquilo ali, não posta no momento, não. Posta uma hora, 2 horas depois, quando você já não estiver no local. Isso eu já fazia com muita, né, lá atrás. Postava tudo no dia, tava vivendo, mas postava com um atraso, um delay. Hoje em dia, nem com delay eu quero postar, não. Posto uma coisa ou outra, se não for pra, tipo, ai, trabalho, ou que seja uma coisa pra monetizar mesmo. Não sinto mais. Cada vez mais eu não sinto mais vontade de ter isso, não, sabe? Pode ser que mude, pode ser que minha mente evolua pra conseguir conciliar isso tudo com uma saúde mental boa, sabe? Tem tudo isso de vertente, né? De uma hora ou outra. E não é que eu tô falando isso aqui tudo agora e você é sempre sempre, né? Não, não dá, a gente tem que ser aí, se indo e se fazendo, né? Chegar lá e se entendendo, mas pode ser que eu permaneça assim, não querendo postar um monte de coisa daqui pra frente, um monte de conquista, um monte de coisa e guardar só pra mim. Olha, não tem coisa mais gratificante. Porque você sabe que você tá vivendo pra você, você não tá querendo validação de ninguém, você não tá indo atrás de, sabe, dessas coisas doidas que a internet implementou, como se fosse um chip dentro da gente, que eu acho que é, com certeza é. É um chip que sai, né? Chip sai, né, de qualquer lugar. Não sei se também de qualquer lugar, parando pra pensar. Mas voltando aqui na área dos hobbies, né? Quando a gente fazia essas coisas todas pra se conectar com nós mesmos, pra fazer aquela coisinha que a gente gosta, né? Porque aquilo, um hobby, é uma coisa que você não precisa ser bom, você não precisa ser expert, você não precisa ser o Pixar das galáxias em cima daquilo ali, você só precisa relaxar e se sentir bem fazendo. Né? Desde uma pintura, desde, sei lá, compor uma música, aprender uma língua nova. Ai, o que que tá muito na moda agora? Cerâmica com argila, né? Tem muito. Um gesso, me lembra muito pequenininho, ó, uma época do hiperfoco do gesso. Tinha uns moldezinhos de gesso. Tinha tanto, dá até vontade de fazer agora um negócio assim, de tipo, comprar um molde, comprar um gesso e pintar o gesso. Nossa, era tão relaxante. Nossa, você ser um tipo de várias memórias aqui que eu não tinha muito tempo falando de gesso. Meu Deus. Mas sabe, esse tipo de coisa que te dá um prazer de fazer, que você gosta de fazer, sem necessariamente você ser bom. Você pode ser bom, tá? Ok ser bom, mas você faz pra você. Não precisa postar, não precisa estar ali se provando o tempo todo que, olha, eu faço isso. Ai, fulano correu 10 km, agora eu tô correndo a meia maratona, eu tô chegando nos Estados Unidos correndo, e é isso, eu preciso me provar melhor e maior, e eu tô fazendo, e. Não. Sabe, só descansa, só relaxa. Além de toda essa febre que tá tendo agora, né? De Bob Goods aí, de livrinho de colorir, no geral, né?
porque o que me instalou muito pra fazer esse episódio dessa semana mesmo, né, esse episódio de hoje, assim, esse episódio agora, ai, me enrolei toda. Mas eu tava com umas crianças, assim, super aleatórias, porque as crianças de hoje em dia são super aleatórias e super mais desenvolvidas do que a gente, né? Mas enfim, tá tendo toda essa febre de Bobbie Goods na internet, né? E tem umas crianças assim que às vezes eu dou uns mimos, uns negócios assim, sei lá, sabe? Tem várias criancinhas que eu dou, sei lá, um desenho impresso, uma coisinha. Aí eu baixei o PDF de Bobbie Goods. Eu falei, não é que eu queria entrar na trend, eu gosto muito de pintar, eu pinto bastante, horrores. Tem várias pinturas, várias coisas, é uma coisa que eu até tô, tipo, me forçando a voltar mais nisso, né? De me conectar. Porque é muito sobre isso esse episódio, a gente se conectar com coisas que a gente fazia também no passado que te faz viver, né? Estar aqui no agora, não só pensando na manhã, pensando na próxima conta cara, respira, vamos viver agora, vamos fazer agora. Mas aí voltando para a história das criancinhas, né? Eu já tinha impresso esse Bob Goods para um PDF, né? Para outras crianças aleatórias, e isso foi outras crianças que eu dei, sabe? Eu já tinha dado os livrinhos impressos para umas pessoas e não tinha nem pensado. A pessoa foi, pintou. Aí veio umas crianças e falei assim: vou, Bob Goods da internet, vou dar, né? Aí dei para duas crianças muito específicas, que assim, uma é 8 e a outra é 80. Aí dei para uma, um bolinho, né, de mais de 80 desenhos ali impressos, em cada um em uma folha, e grudado só no elástico. Aí uma criança virou e falou assim: Ué, não é o livro não? Cadê a capa dura? Não, acho que na minha idade dela ali, eu nem sabia o que que era capa dura mais. Aí a outra, na outra já cortou, não deixou, eu nem absorvi aquele puro hate que a criança tava do capitalismo, né? De querer o livro comprado, aquelas coisas todas. Mas a outra já virou e falou assim, agradeceu, né? Obrigado. E, tipo, que o importante era pintar, era, tipo, tá ali, né? Tendo o tempinho pintando. E não importasse que se não fosse comprado ou não. E que eu tinha dedicado, foi mal rolezão, sabe? Fala, mas tipo, que eu tinha dedicado meu tempo pra imprimir aquilo ali, e obrigado por pensar, e tava muito feliz que era o sonho dela ter aquilo ali, sabia que não ia conseguir comprar, e aquelas coisas todas. Aí eu dei uma mistura de tipo, pro primeiro comentário fluiu, sumiu, né? Completamente, o segundo acalentou meu coração de uma certa forma, que eu fiquei, cara, essa criança já tá entendendo que, de fato, ela não precisa completamente ali do capitalismo, sabe? Ela entende o localzinho dela e ela tá sendo feliz com o que ela tem. E quantas, muitas outras está crescendo como a primeira criança que reclamou que não tinha uma canetinha, que não tinha não sei o quê. Eu imprimi os Bob Goods aqui pra mim, eu vou pintar com minha mesma canetinha, meu mesmo lápis de cor de antigamente, que eu amo. Estão aqui comigo até hoje. Eu não preciso necessariamente comprar aqueles tojos de canetinha que vem 300 canetinhas, gastar com um negócio que eu vou pintar uma vez ou outra. Não é uma coisa que o hobby tá muito disso, né? Você não ganha dinheiro em cima do hobby, né? Geralmente, às vezes desencadeia de você, sei lá, trabalhar com uma cerâmica, de fazer um desenho, uma arte, uma coisa que desencadeia de você trabalhar com aquilo ali e ser um trabalho hobby, e você conciliar, né? E você perde muitas vezes essa parte do hobby e vira só um trabalho. Você perde muito, de fato. Quando é só um hobby, como eu falei, você não precisa fazer bem, né? É só você fazer. E quando você vê que ali, uma pintura, é só um hobbyzinho, não vou estar pintando aqui sempre, só quando querer relaxar, então não precisa necessariamente da canetinha Pixar, da geleia, assim, né? Não precisa disso tudo, sabe? E esse comentário dessa segunda criança me trouxe muito pra essa realidade e para pra pensar disso tudo, até na parte dos hobbies, né? Que eu já venho conversando com vocês, como eu falei, né? Essas coisas todas pensando, eu falo, nossa, muita coisa de fato tá. Cara, principalmente com as redes sociais, né? Muita coisa agora. Pra você fazer uma corrida, você precisa. Claro que você precisa de um tênis legal, mas você precisa do melhor tênis. Você precisa de um relógio que vá medir não sei o que. Você precisa de uma roupa que não sei o que lá. Pra fazer um hobby hoje em dia, você tem que comprar tanta coisa pra você começar um hobby, sendo que. Mano, é com papel, umas canetinhas, tu faz um desenho ali, se quiser desenhar, e se quiser pintar, tu compra com uma revistinha. Claro que uma coisa ou outra você vai ter que comprar, né? Tem hobbies que a gente de fato precisa comprar pra poder desenvolver ali. Mas não precisa fugir ali da sua realidade de você ter que gastar milhões com uma coisa que às vezes nem vai muito pra frente. É só pra você relaxar, como eu falei, né? Tô falando aqui toda hora. É pra você relaxar ali, você sair da sua toda essa realidade caótica do dia após dia e você se conectar contigo mesmo e ouvir seus próprios pensamentos, a respiração, né? O seu pulsar do coração e assim vai indo, sabe? Pra você se conectar contigo ali. E é isso. Nossa. Mas eu caí muito nessas coisas de hobbies. Eu fui pesquisar muito no TikTok, né? Assim,
meros mortais como nós. Temos ali uma corrida, né? Uma revistinha de colorir, não sei se beach tennis entra dentro disso, pode até entrar, né? Mas uma academia, eu acho que coisas que gastam dinheiro ali semanalmente, mensalmente, eu acho que tem que ter, né? Tem que ter um dinheirinho, né? Às vezes não é todo mundo que tá ligado com isso tudo, não, né? Mas um ler também, né? A cerâmica, como eu já tinha coisado, uma pintura, compor, aprender uma língua nova que pode cair ali dentro dos estudos, dos hábitos, né? Como eu já falei lá na semana passada, no episódio passado, mas também cai muito no hobby. Você só quer aprender ali como hobby para poder entender uma coisinha ou outra, sabe? Não precisa ser completamente bem, não precisa ter melhor dinâmica de fala, aquelas coisas todas. É uma coisa que você gosta de fazer ali e não precisa, né? Necessariamente. É, se voluntariar para estar num lugar, né? Sei lá, em hospitais, em guia de museu, tem lugares que às vezes são trabalhos que não é remunerado, mas é um hobbyzinho, você vai ali, ganha experiência, tem essas coisas. Tem muitos tipos de hobbies, né? Muitos tipos, e muitos mesmo. Como esses atuais que estão até viralizando. Tem também aquela parte de ver um filme, ver uma série, escutar música é um hobby. Também pode cair ali dentro do hobby. Né, pode cair, mas como tá muito em cima disso, né, hoje em dia de, o hobby tem que produzir, o hobby tem que não sei o que, tem que gerar conteúdo. Às vezes ver um filme, se não for pra você fazer, igual eu faço aqui, um podcast, um negócio de, eu vi o filme tal e vim trazer os aprendizados, vi o filme tal e vem ver o que eu achei, né, nesse vídeo no YouTube, nesse podcast, nessa coisa. Se não for pra fazer isso, às vezes as pessoas estão cada vez mais achando que ver filme não é um hobby, não te acrescenta em nada e tem que fazer coisas que, se não for um filme de uma trajetória de um artista, de um filme de que tá ali no alto, no Grammy, não sei o que, eu não vou ver porque não vai acrescentar em nada. Não, vamos voltar a ver os besteróis, aquele filme que, perdi meu tempo vendo esse filme, mas o que ele com certeza já te acrescentou em alguma coisa ali. Nem que seja a forma de você nunca mais querer voltar nele pra ver ele, mas te acrescenta, sabe? Ver um filme, ver uma música, se sentir bem, mesmo ali não fazendo nada. Procrastinando na hora boa, assim, uma coisinha boa, sem morar na procrastinação, né? Por favor. E só pra ajudar vocês a pensarem aqui um pouquinho mais, né? Coisas que eu me conectei, além de, escutar muita música, ver filme, série, essas coisas todas, assim, né? No passado eu tinha, como eu já falei várias vezes, né? Tinha um site, tinha blog, gostava sempre muito de fazer as postagens. Então, desde então, né? Edições de imagens, de vídeo, coisas que eu venho fazendo ultimamente. Eu gosto muito. Pra mim ainda é um hobby, né? Mesmo trabalhando em cima disso, é um hobby. Eu gosto muito de aprender cada vez mais, estar mais inteirada dessa mundo de edição no geral de imagens, de vídeo, sabe? E vamos dizer assim, na época de Monster High, sempre gostei de fazer as bonecas, ele arrumar as bonecas pra mim, sabe? De botar elas nas prateleiras. Hoje em dia tem muito esse mercado também de pessoas que arrumam e postam na internet, tem bilhões de curtidas, bilhões de coisa, aquilo tudo. E eu postei essas semanas assim pra trás, né? E, tipo, não deu essa visualização toda. E eu não fiquei, tipo, nossa, passada. Eu tô falando só disso porque vieram meio que me gongar por causa disso, né? Que acham que cada um é fácil irritar com qualquer nicho na internet. Sendo que eu não tenho nicho na internet. Eu falo do que eu quero, a hora que eu quero. E pro algoritmo bombar, você tem que estar macetando em cima de um assunto só, né? Se eu parasse só pra postar coisas de boneca, uma coisa que eu não quero muito que fuja do hobby, mas eu gostei muito de gravar, de postar, de falar ali em cima, sabe? De editar o processo todo. Gostei muito de fazer da Zombie Gaga e conforme tem mais bonecas aqui, com certeza eu vou fazer outros. E eu tenho certeza que vou fazer no meu tempo, não vou fazer no tempo dos outros, sabe? Dentro ali do tempo de ser um hobby. Então, me conectei muito com isso, né, ultimamente. Com desenho, eu desenhava muito mais, né? Pintava muito mais no passadinho. Então, tô tentando me reconectar com essas coisas todas. Então, é você de fato se olhar, né? É uma coisa assim que você tem que se conhecer pra você se entender, né? E se ver de fora e ver o que te fazia bem e continuar, né? Ver onde tem uma pontinha solta nisso pra poder dar a brechinha de entrar nisso de novo e voltar a ser feliz, né? De uma certa forma. Ai, tá tão caótico, tá tudo tão caótico, tá tudo tão corrido, vida. Mas de fato é pra fugir, né? O hobby é pra fugir ele não da realidade, mas dos dias excessivos. Eu acho que cai muito nessa frase pra mim. Mas voltando nesses hobbies normais, né? De tipo, eu vejo qualquer, eu acho que se era mortal como eu, mero mortal como eu, assim, fazendo, né? Estando ali, sei lá, até
uma culinária, academia. Academia é um hobby, eu considero um hobby, mas né, uma coisa mais voltada ali para saúde. Tem muitos outros tipos que eu não listei aqui para trazer para vocês, né? Não listei de fato, tá na minha cabeça, tô falando o que eu lembro. Mas eu cheguei numa lista de hobbies de pessoas ricas que eu fiquei, mona, realmente, né? É um outro tipo de coisa. Desde que para eles comprar assim no shopping é hobby, né? Não sei se eu vejo isso como hobby, mas antiquariar, comprar coisas em antiquário, né? Tem muito disso. De, sei lá, num brechó, numa coisa, no antiquário que vende peças antigas de colecionadores, né? Colecionar também é um hobby, dependendo aí do ponto de vista, né? Essas coisas todas. Mas eu fui me dando conta disso tudo, de tipo, sei lá, um snowboard, né? De um tênis, o jogo tênis, né? Golfe, um boxe, um pilates, que eu também acho que cai ali para meros mortais, mas também pilates também é uma coisa muito cara para ser feita, mas tem vários e vários e vários tipos de hobbies que você pode ter camadas para você ir acrescentando, desde fazer cursos, né, dentro desse hobby, desde N coisas. Mas eu fui caindo nisso tudo, eu fico, mona, realmente, né, um esquiar é um hobby, mas é de um. Não sei se eu me vejo esquiando, não. Vamos mudar, tirar todo esse pensamento de escassez, né? Um dia, se Deus quiser, que seja breve, esquiar seria legal. Conhecer a neve, tá lá, ok. Show. Mas tem tanta coisa que a gente, sabe, mundos diferentes que parece que dentro disso tudo, desse comercial todo, parece que agora o hobby tem que ser de fato só para quem produz conteúdo e quem tem dinheiro ali para estar comprando, porque para você simplesmente colorir, você precisa de 300 canetinhas diferentes para você colorir aquilo ali, sabe? Não pode ser mais um hobby que você não gaste nada, né? Ah, e para ler um livro você tem que comprar o livro da edição de colecionador, de não sei o que. Você não pode. Tudo bem, pode ser um pouco. Ai, eu falei, né, que eu cometi um crime aqui nesse episódio. Que eu baixei o PDF e coisa assim. Ah, mas, gente, por favor, né? Vou ser presa agora, do nada, assim. Mas tem livros, não tô compactando com pirataria nenhuma, não, mas tem livros que a gente pode conseguir aí, sabe? Imprimir um livro. Você precisa de fato comprar, às vezes, um livro? Né? Não sei também se esse pensamento é muito bom para eu estar passando para vocês. Eu acho que não. Vamos dar ali, né, pro escritor ali, pro pessoal que fez o livro, por favor, compre o PDF, o e-book, alguma coisa assim, não coisa não. Mas se você teve um acesso, você não pode imprimir porque você de fato tem que comprar o negócio, né? Mas, ai, não sei se eu vou editar isso não, se eu vou cortar ou não. Ai, deixa aí, né? É o tipo de pensamento que vem, às vezes vai. Pelo menos eu me refiz no pensamento, me coisei, né? Não tá indo. Mas, gata, é entender que, tipo, não vamos precisar ser bons nos nossos hobbies, né? Tirar todos esses estigmas, tipo, ai, precisa comprar um monte de coisa pra fazer um hobby, precisa. Não, 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 não. Vamos fazer as coisas voltar como ser como era antes, né? Não precisa de tudo ter conteúdo, não precisa performar pra falar que fez, pra falar que tem, pra falar que tá dentro daquilo ali, né? Porque eu vejo muito hobby, muito das coisas, como eu falei, eu mergulhei, eu imergi dentro desse universo de hobbies e vi vários vídeos e eu falo, nossa, realmente, né? Tipo, muitas das pessoas faz ali porque é para dizer que faz e depois quando muda a tendência, né, ali do hobby da pessoa vai se fragmentando e fazendo outra coisa. Não que você precise estar sempre fazendo a mesma coisa para sempre, né? Mas entende quando você não faz aquilo ali de coração, não faz porque gosta, só faz porque tá na moda e é isso, e depois segue, depois quando muda, tá em outra coisa. Então, a gente tem que parar de seguir essas tendências só pra se encaixar, sabe? É entrar de verso num, assim, entrar, né, no universo, no nosso universo, pra saber onde a gente se pertence, onde a gente importa, o que que é importante pra gente ali de fazer, né? O que que é produtivo pra gente. Não necessariamente você vai comprar um livro de colorir caríssimo para poder postar um vídeo. Às vezes você só quer comprar um baratinho e pintar para você mesmo. Você não é obrigada a postar tudo na internet, né? Não é obrigada a ser produtiva o tempo todo na internet. Que tem até uma frase que eu falei no episódio passado, né? Que a vida é feita daquilo que a gente faz e repete. Hobbies, eles estão meio que dentro disso, né? Que são coisas que a gente faz, repete, tá ali, tá fazendo, tá se sentindo bem, tá acumulando experiência. Ou não também, só tá fazendo por fazer, mas tá ali, sabe? Se entregando um pouquinho. E se a vida também é feita disso, né? Dessas repetições, ela é feita também do que você faz e não do que você
pensa, né, assim, que gostaria de ter feito. Ah, eu gostaria de ter feito aquilo, ah, eu gostaria de ter feito isso. Não, a nossa vida é feita da soma de tudo que a gente fez. Deu errado, não deu bom, né? Tá aí, é a soma, é o que dá o nosso resultado, é o que é a gente, é o que faz a gente ser único, né? Então, ah, eu quero começar um hobby, mas eu não sei se me encaixo muito nisso, não. Eu sei que porque fulano fez, entendi, me influenciou, né? Às vezes tem disso também, né? Não só cai num negócio ruim, não. Com a internet a gente tem muito mais acesso a coisas que talvez informações que não chegariam, a hobbies que não chegariam pra gente, né? Nem que fosse assim pra dar uma adaptada, pra dar um negocinho, sabe? Tornar ali do nosso jeitinho. Mas se não fosse a internet também, muitas coisas não chegariam na nossa vida, né? É aquilo que eu falo, sabe? Entender os limites, entender, saber lidar, né? Essas coisas todas. Então, vendo isso tudo, eu creio assim, quase que uma das coisas, uma das consequências, né, dessa vida de tipo tá monótono, ai, tô fazendo as coisas no automático, ai, isso e aquilo é porque a gente se perdeu no tempo, né, no geral, assim, no universo. A gente tá meio que jogado assim no universo perdido, ó, tentando entrar numa órbita, sendo que a gente já tinha essa órbita no passado, a gente já fazia coisas que a gente gostava, a gente só desconectou, de fato, e não faz mais, então se reconectar com essas coisas, para ver o que você fazia. Ai, mas julgam ser um hobby de criança, ai, pintar é tão de criança. Às vezes isso é só um preconceito da sociedade, às vezes pode ser também só um preconceito seu, né? Pensa de uma forma diferente, vamos começar a pensar de outras formas, coisas assim, sabe? Nem tudo é. Tem tempo pra tudo e tudo tá no tempo de fazer o tempo de estar no tempo, né? Então, é chegar a fazer coisas que você gosta, se conectar com quem você gosta, com coisas que você gosta, fazer o que te alimenta ali, te faz bem, sem pensar nesse negócio de tipo, ai, não, tô procrastinando, ai, eu tô perdendo tempo, ai, não tô fazendo nada que seja produtivo em cima disso tudo, sabe? E começar a fazer de fato as coisas que vocês querem. Por favor, façam, façam, façam. Vão atrás cada vez mais dos sonhos de vocês, sejam lá eles. É, pode ser irreal, igual eu falei que, ai, não sei, não é o meu sonho andar na neve. Conhecer a neve até seria legal, mas parando pra pensar, pra vocês verem como a realidade é a realidade, né? Já tive acesso a esqui, essas coisas todas, mas eu nunca me pensei fazendo esqui, assim, parando pra pensar, né? Tipo, será que eu já me imaginei descendo numa neve lá? Aí hoje, então, vendo qual é a realidade de você alugar o negócio, de aquilo todo, aí você vê que fica cada vez mais distante, né? Porque aquele pensamento de escassez, aquele pensamento do dia a dia, que te faz estar ali naquele dia a dia, é isso não vai mudar, né? Claro que muita coisa pode mudar. Vamos mudar os nossos hábitos, né? Já falando lá na semana passada, os hábitos, os vícios, muita coisa vai mudando e a nossa realidade vai mudando. Mas quando a gente tem acesso a esses outros tipos de mundo, a gente vê que, tipo, não é só o nosso mundo, não é só a nossa bolha, né? Não é só o nosso. E ter conexão com tudo aquilo que te faz. Eu me perdi muito nesse final aqui. Nossa, muito. Tá dando disso agora, né? De voltar a me perder, senhor. O que que tá acontecendo? Mas, por favor, só me prometam que vocês vão caçar o hobby de vocês. Se o dever de casa da semana passada era ver os maus hábitos, os hábitos bons, né? Os vícios ruins e os vícios bons que vocês tinham na vida de vocês e botar pra frente pra fazer girar, fazer acontecer. O de hoje é se reconectar com o quê? Com o seu eu do passado. Ver as coisinhas que vocês gostariam de fazer, que vocês gostavam, coisas que vocês descontinuaram, coisas que. Claro que a gente sabe lidar com coisas assim que tirou da vida, entende que aquilo ali não, né? Não precisa voltar, não. Mas tem coisinha que te fazia tão bem. Por que você deixou de fazer? Por que você não faz mais? Quais são os julgamentos? Será que o julgamento é seu? Será que o julgamento é uma coisa da sociedade? Ai, mas esse hobby agora parece que eu tenho que gastar muito pra fazer esse hobby. Será mesmo que você tem que gastar pra fazer o hobby? Será? Ai, não tenho tempo, tá caindo de novo no assunto do tempo, né? A gente, quando quer, a gente faz acontecer, as coisas vão fluindo de fazer ali, né? Então, é como já falado no episódio anterior, é acrescentar de pouquinho a pouquinho. É uma coisa que você já fazia no passado, mas já tá muito tempo sem fazer, não tá ali conectada com aquilo ali, é você voltar devagar, 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 que as coisas vão se idealizando, vamos assim, né? Vai se idealizando pra formar ali todo esse
ai, essa órbita de novo, sabe? Do seu universo, voltar aos eixos, que agora, daqui em diante, eu tô numa vibe muito, 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 muito. Então, eu quero muito que vocês se reconectem com essa vibe de vocês também, sabe? Eu não sei, porque parece que cada vez mais, se o podcast for indo para uns caminhos, que se não estiver conversando com vocês, e tá tudo bem se não conversar uma hora, né, com vocês, é porque tá conversando mais comigo. O podcast sempre foi disso, né? Não, assim, agora no geralzão, respondendo um monte de mensagens que eu venho recebendo, mas conforme eu for evoluindo ou regredindo, né, tá tudo bem. Eu acho que o podcast vai ser muito disso de mim, sabe? Muito um pedaço desse meu falado pra vocês e editado também, né? Porque só vai pra fora o que eu quero que vocês escutem. Mas vai muito disso. E quando eu vejo que eu tô ou até subindo um degrauzinho ou descendo um degrau, o podcast vai me acompanhar, sabe? Não tem como eu ficar no degrau, na mesma posição que era lá na primeira temporada, que era em certos episódios que vocês esperam, né? Que é isso, mas vai estar sempre evoluindo. Então, eu vou desejar boas escolhas para vocês, assim como eu sempre desejo boas escolhas para mim. É uma única coisa que eu posso desejar e querer de bom para vocês é desejar boas escolhas, né? E que seja, que essas escolhas sejam hobbies e coisas boas e hábitos bons e coisas boas, assim, de entrar na vida de nessa órbita na vida de vocês, né? Que façam vocês mudarem toda essa realidade. E é isso, né? Quem tiver probleminha, coisas pra mandar, e vai ter um tema. Esse Disque vai ter um tema. Então me mandem, né? Entrem lá no Instagram. Eu quero muito casos, muitas coisas. Não só pra isso, pra futuros Disque Bis, pra futuros episódios, pra futuras coisas todas. @Bie com B3 as 2 Ks em um lá no Instagram. Por favor. Se surgiu, ainda tem alguma dúvida, alguma coisinha do episódio de hoje que eu não falei, né, dentro desse mundo de hobbies, o que não ficou tão assim transparente para vocês, ou até o que vocês possam acrescentar comigo, porque querendo ou não, né, quando eu venho trazendo os outros episódios futuramente, se é uma coisa que assim me pega muito, às vezes eu até dou uma repuxadinha no episódio futuro e falo, ó, fulano trouxe esse tipo de ideia para mim e gostei de pensar em cima disso, sabe? A gente vai indo, né, ecoando pelo universo, não tem nem como o som chega, só a luz que chega, né? O som. Eu falei, sou burra, tem que mudar esses hábitos. Ai, meu Deus, um hobby ser gostosa e inteligente. Então, esse episódio todo, assim, no geralzão, recapitulando, assim, é meio que um convite para vocês entrarem nesse universo, né? Onde descansar é importante. Quanto ser produtivo. Então, ter um hobby, ter um descanso é importante também, enquanto a gente, né? Enquanto além também de ser produtivo. Ai, deu pra entender. Nossa, eu sou burra mesmo.